Muito bem, estamos de volta e agora é aquela hora da mensagem de Deus, né? É a hora de Deus falar conosco. Então vamos ouvir o que Deus tem para a nossa vida nesse sábado. Eu quero falar com você num texto que se encontra no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4, e a partir do verso 35, se você assim quiser, leia conosco, se você tiver sua Bíblia nas mãos, e nós vamos ler. A palavra do Senhor diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha que maravilha de texto. A Bíblia está dizendo que os seus discípulos, seus apóstolos, né, eles foram juntamente com Jesus passar para a outra margem de um braço de mar que existia ali na Galileia, porque o Senhor havia de ir para o outro lado para fazer a obra. Mas, no meio da travessia, levantou-se uma grande tempestade de vento, e que a água, as ondas, levantaram-se tanto que estavam enchendo o barco de água, e Jesus estava dormindo na polpa do barco. E os seus discípulos correram apavorados para acordar o mestre, para dizer: Senhor, mas o Senhor não se importa com o que está acontecendo conosco, o que pode acontecer conosco? Jesus acorda, levanta e diz assim: Mas por que sois tímidos e ainda não tendes fé? E os repreendeu. E aí ele vai, repreende o vento, e aquela tempestade cessa, e o mar volta a se acalmar, e a travessia continua, e eles chegam lá do outro lado. E eles ficam espantados, olhando uns para os outros, dizendo: Mas quem é esse que até o mar, até o vento o obedece? Olha que maravilha! Primeiramente eu queria te dizer que Deus tem um plano na nossa vida, e que nenhum obstáculo pode se opor àquilo que Deus tem para nós. Quando o Senhor fala conosco: vamos passar para o outro lado, vamos para uma outra etapa, porque eu tenho preparado para a sua vida uma etapa nova, uma etapa de vitória. Isso significa que não há nada no mundo físico, não há nada no mundo espiritual, não há nada que possa atrapalhar, se opor àquilo que Deus tem para fazer na vida de um homem. Quando Deus determina, está determinado, todo o universo se curva, toda a criação se curva à vontade de Deus. Nós podemos confiar nesse Senhor, que é Senhor dos céus, que é Senhor da terra, que é Senhor do mar, que é Senhor dos espíritos, que é Senhor sobre tudo. Ele é Senhor. Tudo está debaixo do seu governo, e o reino de Deus não existe falha alguma. Deus não trabalha com improviso. Nós trabalhamos, mas Deus não trabalha. Tudo que Deus nos preparou já foi preparado no tempo da eternidade. Está se realizando agora. Então, quando o nosso coração entra em sintonia com a vontade de Deus, quando nós cremos naquilo que Deus pode fazer na nossa vida, aquilo que ainda não veio, aquilo que ainda não aconteceu, mas está por vir, e pela fé nós tomamos posse, irmão, um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo de Deus, impulsionados pelo Espírito Santo de Deus, balizados pela palavra de Deus, ninguém pode deter o agir de Deus na vida de um homem, porque Deus tem um propósito maravilhoso. E aqueles homens se espantaram, dizendo assim: Mas quem é esse? Meu amado, nós precisamos conhecer ao Senhor que nós servimos.
Nós precisamos conhecer a nossa vida de caminhada, precisa ter mais intimidade com Deus, saber que nas dificuldades, quando nós nos encontrarmos nas horas mais difíceis, e quando a gente pensa assim, puxa, agora vai ser, não tem mais jeito, não vou conseguir passar essa etapa, esse problema é muito grande, o que me separa da minha bênção é muito grande. Não, amados, não há nada que possa deter. Quando Deus determinou ao povo de Israel que eles chegariam à terra prometida, e se encontrou o mar no meio do caminho, Deus fez abrir o mar. É assim que Deus faz. Quando o homem de Deus, uma mulher de Deus ora e busca o Senhor na direção de Deus, não há nada que possa deter. Eu quero dizer a você nessa manhã, que não importa aquilo, as circunstâncias, a dificuldade que você possa estar passando, muitas vezes você olha para a sua vida, você olha para o espelho, você olha para a sua casa, para o seu lar, a sua situação, e você pensa assim, não há mais recuperação, não há recuperação para o meu casamento, não há recuperação para os meus filhos, não há recuperação para essa situação, não há recuperação para a minha vida financeira, não há recuperação da minha dor. Muitas vezes a gente pensa assim, não vai, nunca mais eu vou ter cura no meu coração para ter vida feliz, para ter vida abençoada. Não, amado, Deus tem a cura. Deus tem o poder para reverter qualquer tipo de situação. Nós precisamos conhecer melhor ao Senhor que nós servimos. Aleluia. Diz uma história que um homem, ele deixou sua terra natal, porque ali não tinha mais trabalho, para buscar trabalho numa terra estranha. E ele juntou tudo que ele tinha, todos os trocados que ele tinha, para poder pagar a passagem da onde ele ia para um outro país. Então ele embarcou num navio, e naquele navio ele levaria muitos dias para chegar até o destino. Então ele juntou, e os únicos trocados que sobraram, aquele homem comprou algumas bolachas, um pedaço de queijo, e assim foi. E aí ele embarcou naquela viagem, e toda vez que os passageiros se reuniam naquelas mesas para se fartar, para almoçar, para jantar, aquele homem ia para um canto, pegava suas bolachas, suas migalhas, e fazia ali um lanche, e ali todo tímido, ali num canto, para que ninguém visse, e depois seguia a viagem, e assim foram por todos aqueles dias. Quando ele já estava para chegar já no último dia de viagem, aí o capitão daquele navio, ele encontrou aquele homem fazendo aquele lanche naquele canto, e perguntou a ele, mas por que o senhor está fazendo isso? Ele disse assim, é porque eu estou sem dinheiro, e o dinheiro que eu tinha só deu para comprar a passagem e esse lanche, esses biscoitos. Aí o capitão do navio disse assim, mas meu senhor, quando o senhor comprou a sua passagem já lhe dava direito ao senhor a sentar-se à mesa, ao seu jantar, ao seu almoço, já estava tudo incluído, é direito do senhor. Isso